Estamos aqui no Solidcast, o podcast da Solid, que fala sobre arquitetura. E hoje a gente trouxe aqui o arquiteto André Luque. André Luque, formado, 23 anos de experiência, né, André? Em arquitetura. Conta um pouquinho pra gente quem é o André Luque e o principal. Vamos começar. Conta um pouquinho da sua história, André, pra gente. Vamos lá. Eu entrei em arquitetura no Mackenzie em 98, me formei em 2002, então é isso mesmo, 23 anos de formado. Trabalho na área desde o primeiro semestre da faculdade, sempre me interessei em entrar em escritórios de arquitetura, entender o funcionamento de um escritório. Passei por diversos escritórios que atuaram em diversas áreas diferentes. Primeira história que eu trabalhei, fazia um pouco de residencial, interiores. Depois trabalhei em escritório que só fazia projeto institucional grande, atendia prefeituras, eram projetos públicos. Foi uma época que eu aprendi muito, assim, que a gente participou de uns concursos bem legais. E depois migrei para um outro escritório que aí fazia mais a parte mais relacionada talvez com o que eu faço hoje, que é residencial de alto padrão e parte de interiores. E aí eu fiquei lá um bom tempo. Fiquei trabalhando nesse escritório há alguns anos. Só que aí, enfim, aconteceram eventos logo depois que eu me formei que foram ótimos para minha carreira, que eu acho que nesse tempo que eu trabalhei no escritório que fazia projeto institucional, a gente fazia muito concurso público, eu peguei um pouco o jeito e o gosto de fazer concurso. E um pouquinho depois que eu me formei, acho que foi em 2004, 2 anos depois de formado, a gente ganhou um concurso grande. Eu ganhei um concurso para fazer um centro cultural em Londrina. Você no escritório? Londrina, não, desculpa, em Araras. Na verdade, o escritório que você trabalhava? Ou já... Não, eu trabalhava no escritório. E depois à noite a gente se reunia, eu e um grupo de arquitetos, colegas de Mackenzie. Você é maquinzista? Para participar de concursos por fora, assim. E a gente ganhou o Centro Cultural de Araras, que era um projeto grande, um cliente grande também, que estava contratando a gente para desenvolver o projeto. E isso deu uma impulsão muito grande, assim, no começo da carreira, né? A sorte de ter ganhado esse concurso com 2 anos de formado, meio que me deu coragem para 2 anos depois, em 2006, fundar a André Luque Arquitetura. Porque aí eu já tinha um certo número de projetos particulares e aí me senti confortável de sair de onde eu trabalhava, que é um escritório bem reconhecido aqui em São Paulo, um escritório grande. E aí comecei a trilhar minha carreira solo. A partir de 2006 eu comecei a minha carreira como arquiteto. Começo da carreira, eu tinha então esse projeto que era o meu ganha-pão, que era o projeto do Centro Cultural de Araras, que pagava as contas. E comecei a correr atrás de outros projetos, né? Comecei a pegar algumas casas, algumas encomendas de loja, restaurante, casa. No começo da carreira eu tinha um mix bem legal, assim, de projetos. E você virou especialista em casas de alto padrão. É isso? Mas antes disso, eu quero saber um pouquinho da vida pessoal do André. Você é casado, tem filhos. O que você gosta de fazer, André? Fora a paixão da arquitetura. Olha, eu desenvolvi o hábito de correr. Não é algo fácil para mim. Mas hoje, assim, além da arquitetura, minha paixão é correr maratona. Então a gente... Quantos quilômetros? Eu e minha mulher. Maratona são 42 quilômetros. 42, né? São provas de 42 quilômetros. Maratona é uma distância, né? Então, comecei a correr em 2018, 2017. Fiz minha primeira maratona, que foi a Maratona de Chicago. E, cara, é um vício, vira um vício, assim, corrida, atividade física, qualquer que seja, né? Quando te dá prazer fazendo, aquilo te motiva. Agora eu quero fazer mais um. Agora vou fazer a de Nova York. Agora eu vou correr a de Berlim. Agora eu vou correr a de Valência. E aí você vai... Então, assim, hoje, fora a arquitetura, o que me dá mais prazer é essa coisa, essa rotina de acordar cedo,
treinar. Que hora você acorda, André? Eu costumo começar a correr às 6h30 da manhã. Como que é a sua rotina? Assim? A rotina do André. Vamos falar a rotina do André para entender como é que é de um escritório. De um escritório que eu posso dizer que está entre os principais nomes. Sim. Você hoje, André, é um dos principais nomes no segmento de casas de altíssimo alto padrão e altíssimo padrão. Então, conta um pouquinho, como que é a rotina de um arquiteto-chefe desse segmento? Bom, a minha rotina, vamos lá. Eu acordo cedo, por volta das 6. 6h30 eu tenho que estar saindo de casa começando a correr. 6h30 para mim é um horário... 1 hora de treino, 6h30, 7h30. 7h30 levar as crianças para a escola. Eu que levo eles todos os dias na escola. Então, aí das 7h30 às 8, em 30 minutos, eu costumo resolver isso. Então, pego os meninos, levo eles para a escola. Eu tenho 2 filhos, o João e o Luca. Levo eles para a escola, volto para casa, aí já são umas 8 da manhã. Ou seja, já treinei, já tomei meu café, já levei os filhos para a escola. E aí realmente está começando o meu dia. Por volta das 8 da manhã começa. Aí chega em casa, toma um banho, se troca, trabalha. Aí começa a trabalhar. E aí é uma rotina que eu costumo começar a trabalhar das 8h30, 9 horas, e vai até o último cliente ter sido atendido. Não tem muito horário para terminar. Não fala que não tem muito horário para os clientes vão te ligar. Mas não tem. Meia-noite, hein? Mas não tem. Você cozinha? Cara, eu não cozinho, eu como bem. Eu me alimento muito bem. Essa é outra coisa da rotina de quem corre, né? Acaba que o pessoal fala que você faz dieta, mas na verdade não é uma dieta, vira uma rotina. Você quer comer alimentos saudáveis, você quer se alimentar bem para conseguir no dia seguinte fazer tudo isso de novo, acordar cedo, treinar e tal. Então, eu não cozinho, mas eu tenho uma funcionária maravilhosa que cozinha tudo que eu quero, tudo que a gente pede ela faz. Você nessa rotina de atleta aí, você toma café da manhã, normal, faz tudo normal. Para mim o mais importante é comer comida de verdade, comida caseira, feita em casa, evitar os processados, os industrializados, mas não tem muita frescura de hoje eu não vou... Como a gente treina e tem um consumo calórico alto, sim, não tem problema comer uma besteirinha aqui, outra ali, tomar uma taça de vinho, porque você está ali todo dia treinando, se exercitando, então isso entra na conta, entendeu? Mas conta um pouquinho para mim, você contou aí o início, né? Como que você busca inspiração para os projetos? Eu sei que você tem uma vertente aí, eu vou integrar a pergunta. Uhum. Você usa muito a questão de materiais ecológicos, sim, né? Então, conta um pouquinho onde você busca inspiração e o que você entende que funciona muito nos seus projetos. Tá, eu vou responder essa pergunta contando uma questão que surgiu lá na faculdade. As minhas inspirações na faculdade era arquitetura de altíssima tecnologia. Eu era apaixonado pelos arquitetos que usavam estrutura metálica. Então, assim, eu amava Renzo Piano, Norman Foster, Santiago Calatrava. Eram minhas referências, assim, para mim eram os mestres, né? Richard Rogers. E eu tinha muito essa... E todos esses caras, uma coisa muito bonita do trabalho deles é como eles usam a estrutura como arquitetura, né? Como uma expressão da arquitetura. A própria estrutura, ela não é escondida, é uma estrutura normalmente aparente, né? E a estrutura que faz a beleza da arquitetura acontecer, né? Eles extraem muito da beleza da arquitetura através da estrutura. E eu tinha essa referência na cabeça. E eu acho que o arquiteto, ele tem que ter muito repertório. E eu acho que repertório você adquire viajando, sendo curioso, fuçando, conhecendo. Pô, abrir um restaurante novo, vou lá ver como é que é. Você tem que ter essa curiosidade de estar conhecendo novos lugares, de estar explorando novos lugares, tendo novas experiências. E eu acho que a melhor coisa para um arquiteto é viajar. Então, aquela história de eu começar a trabalhar desde o começo da faculdade, desde o primeiro semestre, eu juntava o meu salário para nas férias pegar uma passagem e ir para algum lugar. Eu viajava muito, eu gostava de conhecer. E quanto mais eu conhecia, mais
mais eu estava enriquecendo meu repertório. E eu viajava para quê? Para conhecer a obra desses caras. Viajava para a Espanha para ver o Rafael Moneu. Eu ia para Inglaterra para ver as obras do Foster. Eu ia para algum lugar que tinha uma obra nova do Calatrava. Eu ia atrás para ver ao vivo, para sentir a experiência de estar entrando num museu do Renzo Piano, enfim. E eu fui adquirindo esse repertório. E aí, é engraçado que quando surgiu a minha primeira casa, a minha primeira encomenda particular de casa, que foi em 2006, era uma casa de praia na Bahia, bem próxima do mar, né? E eu louco para usar metálica, para usar aquelas minhas referências de arquitetura em estrutura metálica. Eu falei, cara, não cabe aqui. Não é o local para uma casa de praia, lugar que tem uma salinidade altíssima. Metálica é impossível. Entrar com uma estrutura metálica. Teria que ser uma estrutura metálica toda em aço cortem, que ia encarecer horrores a casa. Eu falei, cara, vai ter que ser em madeira. Vai ter que ser uma casa em estrutura de madeira. E aí o meu primeiro projeto foi em estrutura de madeira. Aparente, uma estrutura de madeira aparente. E chama Casa Busca Vida, é uma casa que está lá no nosso Instagram, dá para vocês olharem depois. E é uma casa que fez muito sucesso. Quando ela ficou pronta, saiu em várias publicações e também ajudou muito esse meu começo de carreira. Foi uma casa que me projetou. E aí eu me apaixonei por duas coisas, né? O uso da madeira como estrutura e pela questão da pré-fabricação, de fazer uma obra ecologicamente correta, sustentável, usar materiais renováveis. Aí eu comecei a entrar nesse mundo que hoje a gente chama de sustentabilidade, mas nada mais é do que você respeitar o local, respeitar os materiais, respeitar o meio ambiente, tentar gerar o mínimo possível de resíduo na obra. E esse tipo de estrutura que a gente usa não é uma estrutura de madeira convencional que chega na obra, o cara começa a serrar, fazer encaixe. Ela chega pronta, ela é fabricada, existe uma fábrica que vai fabricar as peças. Chega no canteiro, você monta, é um Lego. É tudo encaixe, pino metálico, um parafuso aqui, outro ali. A minha casa, O cara não serra nada na obra. minha casa de campo, eu usei os dormentes. Sim. Então, é diferente o que você está falando. É diferente. É uma coisa... Isso também é uma estrutura de madeira, maciça, perfeito. Só que é um processo ainda artesanal de construção, né? O tipo de madeira que a gente usa, que a gente chama de MLC, madeira laminada colada, é uma indústria que vai fabricar a estrutura dentro de um galpão com todos os controles de qualidade. A madeira vai ser certificada, a madeira vai passar por um processo de químico que protege ela contra qualquer tipo de inseto, cupim, etc. E ela tem um nível de precisão altíssimo, porque é uma máquina CNC, uma máquina computadorizada que faz os cortes e os encaixes. Então, realmente, chega na obra uma mistura pronta, igual uma metálica que vai ser parafusada. Igual uma mistura metálica que chega para ser encaixada, parafusada e montada. A de madeira é exatamente o mesmo processo, só que você está usando um material ecologicamente correto, madeira proveniente de reflorestamento, certificada. E a madeira, ela traz um aconchego, ela traz uma sofisticação que outros materiais não conseguem trazer, né? De metálica. Quando a gente fala de sustentabilidade, o que tem a madeira? O que mais que você costuma usar nos projetos? Como o nosso processo de projetar normalmente já é pensando num sistema o mais pré-fabricado possível, ou seja, a gente quer que mais coisas cheguem prontas no canteiro para serem montadas, tá? Então isso agiliza também a sua obra. Muito. Você constrói uma casa em quanto tempo? Então, o prazo normal de uma casa convencional de altíssimo padrão costuma ser 1 ano e meio, 2, né? A gente consegue entregar em menos de 1 ano e meio, por conta de todos os processos pré-fabricados que fazem essa agilidade acontecer. E além da questão estrutural, tem toda a parte... Normalmente as casas hoje elas têm tecnologia de painéis fotovoltaicos para geração de energia elétrica, reuso de água de chuva, toda a parte de iluminação com LED, mas isso já é algo comum no mercado. Mas só de geração de resíduo, a gente já deve ter
um impacto muito acima da média das casas construídas em concreto armado, por exemplo, que vai gerar muita desforma, muito resto de madeirite, de madeira, de escoramento. Nada disso tem nas nossas casas, né? Eu tenho usado, nesse sentido, a gente tenha usado uma tecnologia tanto para o envidraçamento de varanda, quanto para as esquadrias, os vidros térmicos. Sim. Hoje, reduz muito esse custo esse consumo de ar-condicionado. Você precisava ter um vidro duplo, por exemplo, para fazer todo um conforto térmico. Hoje não precisa mais. Hoje existe tecnologia que você utiliza um vidro normal, claro, um vidro especial, mas um vidro único, não precisa ser duplo. E você economiza muito de ar-condicionado. Você consegue até colocar painel... adesivos no vidro para você puxar. A gente ainda não usou isso, mas eu acho bem interessante revestir, né, os vidros com... Exatamente. Tem um filme que tem a capacidade de gerar energia elétrica. É isso aí. Me conta um pouquinho como que funciona hoje a gestão das suas obras. Em termos de tecnologia, o que você usa? Você usa algum aplicativo especial? Como você consegue ganhar esse tempo na gestão de cuidar de muitas obras simultaneamente? O que a gente faz hoje em dia, nos projetos que a gente tem desenvolvido, a gente seleciona construtoras que têm alguma metodologia de acompanhamento de obra. O escritório hoje, ele faz acompanhamento de todas as obras com visitas semanais. Quando é dentro da cidade de São Paulo, toda semana eu ou alguém do escritório vai estar visitando a obra para fazer uma conferência e verificar, conversar com engenharia, conversar com quem de fato está fazendo o gerenciamento da obra, normalmente o engenheiro da construtora. Você faz Brasil inteiro? Ou mundo inteiro? Ainda não temos projetos fora do Brasil, mas estamos estamos em vias de. Então, assim, a gente tem projetos... Hoje a gente está com um projeto no Ceará e a gente está com um projeto em Santa Catarina. Então, assim, 2 extremos. A gente tem muita casa de praia na Bahia, muita casa de praia na Bahia. Hoje, o maior número de projetos está aqui no interior de São Paulo. Quando a gente passa um projeto para a parte de orçamento, de obra, o que a gente procura é boas construtoras que tenham alguma metodologia de aplicativo, alguma coisa para facilitar a nossa visão da obra, mas principalmente a visão do cliente. O cliente quer hoje, por exemplo, poder abrir um app e ver uma câmera na obra. Isso quase todas as construtoras que a gente trabalha têm. Normalmente umas 4 câmeras ao redor da obra, filmando a obra em tempo real, o cliente abre o aplicativo e vê lá a turma chegando às 8 da manhã, indo embora às 5 da tarde, todo mundo trabalhando, a obra subindo. O legal é que no final, esses vídeos normalmente viram um time-lapse que mostra o terreno sem nada e de repente a casa crescendo. Então dá para a gente fazer isso depois no final, entregar para o cliente esse time-lapse da casa sendo construída em 1 minuto. É bem bacana, mas é mais essa gestão em tempo real, né? Até a parte de aprovações de compra, por exemplo. Então, um mapa de concorrência que você precisa mandar para o seu cliente aprovar para uma compra importante para a obra. Aquilo o cliente recebe em tempo real no celular, ele já vê lá os fornecedores, o mapa de concorrência, já faz a escolha com quem que ele quer fechar, só comunica a engenharia já fecha com o fornecedor e não atrasa a obra, né? Então, ter essas mecânicas aí que hoje em dia é muito fácil, né? A gente tem um computador, todo mundo tem um computador na mão. Então, a gente procura trabalhar com construtoras que tenham algum sistema como esse. Os engenheiros pararam de pedir visita na obra, falaram, não, vem aqui para resolver, você cruza a cidade, mas 3 horas de... Mas isso é um problema para mim. Eu sou chão de fábrica total. Eu adoro visitar a obra e eu faço questão de fazer a visita semanal nas obras. Então, mesmo, por exemplo, a gente tem agora muita casa de campo acontecendo nesses condomínios ao redor de São Paulo e, nossa, eu tenho um prazer enorme em me deslocar 1 hora, ficar umas 2, 3 horas na obra. Normalmente é quase que um dia fora do escritório para mim, mas vale muito a pena, não só porque a gente resolve várias questões em loco, estando lá na obra, conversando com o engenheiro e conversando com os fornecedores, mas por aprendizado também. Às vezes a gente leva os arquitetos para verem, né?
a coisa saindo. Lembra aquele detalhe que eu fiquei te enchendo para você desenhar exatamente daquele jeito? Olha só como tá bonito agora. Né? Tá vendo como ficou executado? Não ficou bacana? Você faz um tour com o cliente durante a obra? A gente sempre procura ir na obra em algum dia que o cliente também possa participar, né? Normalmente, os nossos clientes estão sempre ocupados durante a semana, então, normalmente quando a gente marca com um cliente em obra, acaba sendo sábado, algum outro dia da semana. Quando dá para eles irem durante um dia normal de semana, ótimo. Mas a gente adora ir na obra com os clientes, justamente para mostrar, lembra aquele detalhe, como tá ficando bonito? Tá vendo como eu falei que o espaço não ia ficar pequeno? Em projeto, né? Tá de um jeito. Depois quando você vai na obra, não, realmente, é grande esse espaço, gostei, ficou bom o tamanho do quarto. É bom quando o cliente elogia. É muito bom. Você acertou na mosca, é uma delícia. É uma delícia. Me conta uma coisa, o que você tem feito? Você contou um pouquinho sobre essa questão dos aplicativos, mas você, o André, o escritório, o que você tem feito para otimizar seu tempo? Tem alguma coisa que você virou a chave, se está economizando muito tempo hoje? Sim, hoje em dia, então, isso é uma coisa que aconteceu por conta da pandemia, né? Então, 2020, quando começou a pandemia, e aí começaram os isolamentos, né, lockdown e tal, todo mundo começou a trabalhar de casa, né? E isso forçou a gente a usar aplicativos de reunião, plataformas na nuvem para armazenamento de arquivo e compartilhamento de informação. Então, hoje, a gente não tem mais um servidor centralizado dentro do escritório. Todos os nossos arquivos estão em nuvem, de todos os projetos. Então, a gente não armazena mais nada fisicamente, como a gente tinha antigamente, aquelas torres de servidor com HD. Então, hoje em dia está tudo na nuvem. E a gente continua trabalhando dessa forma híbrida. Então, não tem a necessidade dos arquitetos virem todos os dias no escritório trabalhar. Isso não acontece. Eu sei que muitos escritórios optaram agora por voltar e todo mundo de novo presencial, mas para nós funcionou muito bem. E eu sinto que a gente acabou introduzindo uma metodologia meio de empresas de tecnologia, meio que de Google, de Facebook, de Meta, essas coisas, em que a gente estipula um trabalho para o arquiteto, bem explicado, olha, espero de você essa entrega em tal data. Conta um pouquinho mais sobre isso, André, porque nesse momento a gente vê tem picos, né? Tem oscilações aí durante o ano, tem época de que final do ano ou começo, que é mais devagar, essas coisas. Conta um pouquinho como você... Isso é muito importante para os escritórios, para entender como otimiza até os custos. Sim. Aí. Primeiro que eu acho, para qualquer escritório se tornar saudável, ele tem que criar um caixa para os momentos das vacas magras, né? O nosso mercado ele é sazonal, a gente sabe. Então, quando a economia vai bem, normalmente o mercado imobiliário vai bem e o escritório está bombando de projeto, de novas propostas, de obras acontecendo e tal. E existem os momentos de recessão que, infelizmente, cai o número de projetos, cai o número de obras, o cliente começa a segurar um pouco mais, fala, não, meu fluxo agora de caixa diminuiu, vou gastar um pouco menos na obra, a obra vai acabar se alongando um pouco mais e tal. Então, assim, primeira coisa que eu acho que o escritório ele tem que estar preparado para enfrentar esses momentos, porque esses momentos vão acontecer. Por maior que seja, por mais renomado que o escritório seja, a gente não está imune a isso. Uma vez você tendo feito a lição de casa e tendo o caixa para aguentar os períodos de vacas magras, eu acho que você pensar em ter a equipe remota reduz muito os custos internos no escritório. Você estipulando as tarefas e as datas que os arquitetos têm que fazer as entregas, estando bem alinhado com a sua equipe, provavelmente o arquiteto vai trabalhar melhor, vai trabalhar no conforto da casa dele, por melhor que seja a sua estrutura interna, ele vai poder comer em casa, ele vai estar ali do lado do cachorro dele, ele vai poder parar no momento que ele está um pouco estressado, descer, caminhar, ir até um café,
vai até a padaria, come um docinho e volta. Mas tem que estar muito claro, ficar muito claro. Exato. A questão das entregas. Das entregas. Eu acho que isso sendo respeitado, né? Eu acho que melhora todo o ambiente do escritório, das pessoas tendo mais felizes enquanto trabalham. Eu acho que a arquitetura é uma profissão muito privilegiada, porque a gente está lidando com realização de sonhos, né? A gente está ali propondo para um cliente realizar um sonho, né? Então, quando o cliente fala, pô, quero construir uma casa, é o sonho dele construir aquela casa, você tem que fazer. Então, trabalhar com pessoas felizes faz muita diferença no resultado final, né? Se você tiver uma equipe que não está satisfeita com o trabalho, que não está satisfeita com o ambiente, você não vai chegar no melhor resultado, né? Quando você está com uma equipe ali disposta, que está curtindo o projeto, está curtindo o processo, que entende que isso é a realização de um sonho para uma família, para um cliente, e está todo mundo ali engajado e trabalhando bem, disposto. Por exemplo, tem outros arquitetos no escritório que também correm, né? Como eu, acabaram tomando gosto pela corrida e acabaram entrando para esse mundo de corredor. Então, às vezes o cara sai para correr, sei lá, às 8 da manhã, vai começar a trabalhar às 10. Se ele tivesse tendo que se apresentar no escritório das 9 às 18 e tal, provavelmente ele não faria algo que dá muito prazer para ele. E ao deixar de fazer algo que dá muito prazer para ele provavelmente não ia trabalhar com tanta energia e motivação, né, como ele pode trabalhar de uma forma remota, estando na casa dele. Então, esse é um dos segredos do escritório. Eu acho que é. Acho que a gente tem que propor para os arquitetos que estão desenvolvendo os projetos com a gente ter esse tempo livre, ter capacidade também de realizar outras coisas no dia a dia, né? Todo mundo hoje em dia, ainda mais aqui em São Paulo, né? Mas hoje tem a questão da geração, das gerações, né? Mas isso fica para uma outra conversa com o André. André, muito obrigado pela sua participação. Imagina. É um privilégio você ter vindo aqui, onde a gente está gravando, aqui no nosso showroom, na Alameda Gabriel. Prazer meu estar aqui. E conhecer os seus trabalhos. Sou fã dos seus projetos, aí já conheci alguns. Obrigado. Parabéns. E é isso aí, pessoal. Mais um super profissional aqui com a gente, participando do Solidcast. O prazer foi meu. Muito obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente faz outros agora.